Boa noite a todos. Para quem costuma acompanhar as nossas lives jovens aqui, na quarta-feira de cada mês, o pessoal já me conhece, meu nome é Augusto, eu sou do Rio, mas eu, nesse momento, estou aqui em Assunção, no Paraguai, porque a gente está preparando um retiro que vai começar sexta-feira agora, um retiro latino-americano de jovens da Branco Mares, e aí eu estou aqui nos preparativos e o pessoal também está todo preparando aqui as coisas para as nossas atividades começarem. Então, todos muito bem-vindos. Hoje a gente tem participação especial dos nossos irmãos e irmãs da LBV, sempre super parceiros nossos, sempre atendendo os nossos convites aí para participar das nossas atividades, mas antes de apresentá-los e começar com a nossa live, vou começar sugerindo alguns pensamentos de meditação para a gente entrar um pouquinho na sintonia, entrar um pouquinho aqui na, na vibe que a gente quer criar para que todos possam ter uma noite recarregadora para as suas energias, para as suas baterias, para que a gente possa realmente poder ter um tempo para nós, né? Então, a gente pode procurar relaxar agora e visualizar no centro da testa, um pouquinho atrás dos olhos, visualizar que uma estrela brilhante e radiante vibra e pulsa. Se eu tiver alguma dificuldade de visualizar isso, eu posso trazer essa imagem de qualquer ponto à minha frente. Se vocês quiserem, vocês podem aproveitar o vídeo, visualizar no centro da minha testa uma estrelinha brilhante e radiante. E você trazer essa imagem para dentro de você também. Sentir que você também é uma estrelinha minúscula, brilhante e luminosa, uma energia de paz que irradia de uma forma muito natural e consciente a luz da paz, a luz maravilhosa e radiante de uma paz poderosa, serena e muito tranquila. Te reabastece, que te aquieta, que te mantém extremamente tranquilo, sereno. Essa estrelinha que dá vida a esse corpo físico e que desse ponto atrás dos olhos comanda e irradia a luz da energia maravilhosa e poderosa
e compartilha não apenas paz com todo o seu corpo e com todo o ambiente que te rodeia, energia pura, energia genuína e que tem o poder de transformar a atmosfera, tem o poder de manter você muito calmo e muito sereno, mesmo que as situações à sua volta possam ser desafiadoras, possam trazer dificuldades, trazer desafios, mas você aproveita tudo isso como grandes oportunidades de se fortalecer, de se, de se transformar mais e mais. Você sente essa energia de paz vibrando como raios de luz, partindo do centro da sua testa e envolvendo todo o seu corpo, envolvendo todo o ambiente que te rodeia. Em paz, eu fortaleço tudo aquilo que a paz também me traz, como o equilíbrio, a estabilidade, tranquilidade, a serenidade, e eu sinto que cada uma dessas qualidades vibra de forma cada vez mais natural, vibra de forma cada vez mais serena e tranquila, e me mantém muito estável, me mantém em absoluta quietude e muito feliz de poder dar a mim mesmo essa oportunidade de me reconectar com a minha verdade, com a minha essência, e assim me abrir cada vez mais ao aprendizado e ao crescimento. Eu me dou a oportunidade de conferir a mim mesmo em momentos maravilhosos como esse. Eu posso estar novamente comigo mesmo, que eu posso estar de novo no meu próprio eixo, no meu próprio centro. Mesmo depois de suavemente retornar dessa experiência de meditação, procuro manter comigo essa quietude e essa serenidade. Um Shanti. Shanti significa eu sou
um ser de paz. Essa é uma saudação que a gente usa aqui na Brahma Kumaris como uma forma de a gente se relembrar que nós somos paz e também visualizar os outros também como seres de paz, como estrelas radiantes e luminosas, como nós entendemos na Brahma Kumaris que todos nós somos. Então, é um prazer poder contar com a participação dos nossos irmãos da LBV, da Juventude Ecumênica da Boa Vontade, conosco aqui na nossa live, né? As lives jovens, dentre as atividades do Centro Virtual da Brahma Kumaris, acontecem toda quarta-feira do mês, e os nossos irmãos gentilmente aceitaram o nosso convite para poder compartilhar com a gente sobre o tema Agenda Cheia, mas com a mente em paz. Então, o exercício de meditação que a gente acabou de fazer é uma tentativa, é uma forma que a gente usa muito aqui na Brahma Kumaris de poder nos manter nessa quietude, nessa estabilidade, ainda que a gente esteja em meio a muitas atividades, em meio a muitos desafios, muitos problemas que a gente encara na nossa vida, e a gente precisa ter esses momentos de reconexão para nós mesmos. Então, é um tema bem importante para todos nós, né? Para mim, eu estava, inclusive, compartilhando tanto com a Érica quanto com o Leonardo, que particularmente para mim é um grande desafio, que eu até consigo lidar bem com outros desafios que muita gente considera maiores, né? Mas essa questão de me manter tranquilo, me manter sereno diante da, da grande quantidade de atividades aí que a gente tem, né? Juntando o nosso trabalho profissional, juntando as nossas questões familiares, as coisas que a gente precisa resolver pessoais, né? Tanto na Brahma Kumaris quanto na LBV a gente faz muito trabalho voluntário, então isso também é mais uma coisa que agrega a nossa, a nossa rotina, né? Então são muitos desafios, e se manter no centro, né, em meio a isso tudo, realmente requer um trabalho que a gente precisa fortalecer dentro de nós. Então é sobre isso que a Érica e o Leonardo vão conversar, né? Em primeiro lugar, deixa eu apresentar a Érica, né, para depois poder falar mais do pessoal da LBV que está aqui com a gente hoje. A Érica reside na nossa escola da Brahma Kumaris de São Paulo. Ela é diretora de TI, e, e tem, com certeza, uma experiência muito legal para compartilhar com a gente, né? Porque tem um trabalho extremamente demandante, tem várias responsabilidades também dentro da Brahma Kumaris, então certamente tem muita coisa bacana para compartilhar com a gente sobre o tema, né? E antes de apresentar o Leonardo, né, eu quero compartilhar um pouquinho assim da minha experiência de parceria com a LBV há mais de 20 anos. E tudo isso começou quando a Cristiane Moraes, que na época era responsável pela juventude da LBV aqui no Rio, convidou a Brahma Kumaris para participar de mais de um evento que a juventude da LBV estava organizando aqui no Rio. Eu tive o prazer, a honra de participar de mais de um evento aqui no Rio,
Recentemente tive a oportunidade de conhecer também a a sede da LBV em São Paulo, no bairro do Bom Retiro, e sempre os vi como pessoas muito espirituais antes de pessoas religiosas, né. Sempre os vi como pessoas com uma energia muito boa, muito leve, de muita alegria, de muita jovialidade, né. E essa visita que eu fiz à à sede da LBV em São Paulo só reforçou isso muito mais para mim agora também. Então, é um prazer muito grande, né, ter o Leonardo Cegana aqui com a gente. O Leonardo, ele atua na rádio da LBV, ele vai poder falar um pouquinho mais para a gente sobre isso, né. Eu conheci até a estrutura de comunicação lá da LBV em São Paulo, conheci a escola, maravilhoso trabalho, né. E ele trabalha na rádio, Ecumênica da Boa Vontade em Ribeirão Preto e vai conduzir esse bate-papo aí junto da Érica sobre agenda cheia com a mente em paz, né. Então, vou convidar o Leonardo para se apresentar aqui, né, acrescentar algo que eu ainda não tenha falado sobre ele aqui, para que todos vocês possam conhecê-lo também, e a partir daí a gente conduz o nosso diálogo, com certeza vai ser super rico. Muito bem-vindo, Leonardo. Obrigado, Augusto. Obrigado, Érica. Boa noite, gente. Que legal a gente pensar sobre a paz, que é essa busca nossa. A Érica e eu, assim, nos preparativos, a gente pensou, né? Meu Deus, qual de nós tem toda a vivência, né, Érica, para poder lidar com isso? Acho que o primeiro ponto é a gente conseguir reconhecer que está na busca, né? Que tem uma longa caminhada e a gente vai falar sobre isso. Mas, Augusto, primeiro o prazer é nosso. Você vai ser sempre bem-vindo, todos vocês, na verdade, né? Em todo esse trabalho de boa vontade, que já existe há 70 anos, né? A Legião da Boa Vontade tem mais de 70 anos, nasceu em 1º de janeiro de 1950, nasceu no Rio, não por acaso, né? O Augusto está aí se sentindo abraçado por esse trabalho que nasceu no Rio de Janeiro. Ele começou com Alziro Zarur, que na época era um radialista, um dos nomes mais assim importantes daquele tempo, né, do setor de rádio, e teve uma inspiração espiritual, a gente pode chamar assim, né, para iniciar o trabalho da Legião da Boa Vontade, que começou num veículo de comunicação, né, começou em 1949, na verdade, ele já começou um programa chamado Hora da Boa Vontade. Então, ó, nasceu, e eu estou falando disso para poder falar do minha atuação profissional, né, como radialista. É, então a LBV ela nasce dessa percepção sobre a nossa necessidade de construir um legado de boa vontade com pessoas que fossem diferentes umas das outras e que ele não se afastasse de um propósito espiritual luminoso. Então, o que eu quero dizer? Naquela época no Brasil, as duas coisas caminhavam muito juntas, né? A assistência social ainda estava dando seus primeiros passos. Então, o trabalho da Legião da Boa Vontade como assistência social, ele foi se edificando ali ao longo dessas 7 décadas, né? Hoje no Brasil a gente já tem mais de 80 unidades, né? Entre escolas e centros comunitários de assistência social, então nas 5 regiões aí do país. E a gente entende que a caridade ela não para na matéria, né? Ela não para no nosso abastecimento das necessidades materiais. Ela precisa alimentar a nossa alma, né? A nossa parte eterna, a nossa parte invisível. Cada tradição religiosa, respeitosamente, vai conseguir compreender e observar isso. Então, vem ao mundo, por intermédio também de Alziro Zarur, a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Então, são duas obras que elas têm a sua mesma história, com atuações diferentes, né? Uma ajudando muito para que as nossas realidades sociais sejam vencidas num país que é
muito difícil, né, que é o nosso país, a realidade social brasileira, ela é desafiadora, então é não fechar os olhos para essas carências, então toda a atuação das escolas, das oportunidades de mídia e tantas outras que a Legião da Boa Vontade desenvolve na sua ação educacional e social, ela está vinculada, portanto, ao trabalho da LBV. E o trabalho de educação espiritual, se a gente puder chamar assim, ele é desenvolvido pela religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, da qual eu sou um dos representantes, né? Então atuo junto com os jovens, então sou voluntário como um sacerdote, como um pregador ecumênico da religião de Deus. Atuo aqui em Ribeirão, a Sara talvez vai me ajudar ali, ela tá ali, né, para os spoilers, ali para o respaldo. Mas eu atuo com juventude aqui em Ribeirão há uns 16, 17 anos, né? Então, é um tempinho, Érica. Foi assim, foi um despertar um pouquinho novo, né? E aí fui me aproximando. Sempre gostei das dúvidas dos jovens, do que eles gostam de fazer, do que eles têm como sua procura. E ali foi que eu fui me interessando para esse saber religioso, esse saber espiritual, né? E como profissional, eu sou radialista, eu sou um comunicador, né? Então, eu me formei em pedagogia pela USP aqui de Ribeirão Preto, e ali eu percebi que as oportunidades de desenvolvimento, né, que enquanto comunicador, elas foram me apresentadas ali mesmo no universo da faculdade, né? Então, perceber a comunicação como um espaço de educação das massas, né? Então é ali que eu trabalho também há cerca de 16, 17 anos, mais ou menos isso, 16 eu acho. Fez agora em 2023, é isso. E então essa é a minha atuação, né? A, a Érica vai poder ajudar a gente a encontrar a resposta do tema, gente. Essa é a verdade, não é brincadeira. Mas é só para poder sinalizar que assim, a minha vivência é um pouco diferente da Érica, acho que, né, cada um vai trazer ali a sua contribuição, mas é um setor de comunicação, né, o setor midiático, ele é um setor de muitas agendas também. Né, é um setor de muita adrenalina, acho que a gente pode chamar assim, as coisas mudam muito rápido. E um dos exercícios, já para a gente começar para a parte prática, é pensar isso, né, Érica? A gente tem um hábito na nossa equipe de trabalho, há muito tempo, viu, gente? Quando eu cheguei já era assim, então não fui eu que instalei, não. De começar o dia de trabalho fazendo uma oração. Né? Então, achei muita similitude aquilo que vocês propuseram para esse encontro de hoje. A gente começar refletindo sobre os nossos propósitos, quem nós somos. E o Augusto usou uma expressão que me chamou muita atenção, me sensibilizou, de verdade, Augusto. Pensar que nós voltarmos para o nosso centro, né? O centro do nosso propósito, mas também da percepção de quem nós somos, porque é muito fácil a gente se desviar disso, né? Principalmente, né, Érica, quando a gente tem que atender inúmeras demandas, mas a principal demanda somos nós e a nossa busca. Então é a gente perceber um pouco disso, passar a palavra para a Érica. Obrigada, Leonardo. Obrigada, Augusto. Boa noite a todas e a todos. São muito bem-vindas e bem-vindos a mais esse bate-papo. De fato, quando Augusto sugeriu esse tema, eu até brinquei com ele. Eu falei assim: nossa, primeiro eu preciso praticar isso, para depois eu conseguir, de fato, falar. Obviamente que eu sinto que é um grande objetivo meu, uma grande meta, né? Procurar manter o interno mais equilibrado, mais tranquilo. Eu estou nessa jornada, né, na qual, dentro da Brahma Kumaris, nós usamos a meditação como uma ferramenta para ajudar esse centramento, esse retorno do eu. Né? Inclusive, a semana que vem faz 14 anos já que eu estou praticando a meditação. De fato, sinto que manter a mente tranquila, em paz, é necessário um preparo para isso, é necessário você fazer algumas coisas que te possibilite ter essa experiência no seu dia a dia. Eu vejo uma conexão muito parecida, assim, quando a gente faz um exercício físico, porque eu preciso ter um corpo a qual tenha músculos o suficiente, flexibilidade o suficiente
nas ações que eu venha a fazer no meu dia a dia, ele consiga responder isso. Né? E não adianta eu ser sedentária, e aí é o dia que eu preciso levantar uma cadeira ou algo mais pesado, que alguém sente aquela dor nas costas, assim, né? Não adianta ali naquela hora eu falar, peraí que eu vou fazer aqui, sei lá, um alongamento, uma flexão, uma barra para eu conseguir fazer esse movimento. Né? Tem Do que... dia para a noite dá tudo de si, né, Érica? Assim, trava a coluna. Trava a coluna, né? Então, eu sinto que eu sinto que todos nós temos uma agenda super intensa, né? Todos nós vivemos em família, né? As mães têm a cuidar de casa, de filho, óbvio que os pais também colaboram, mas a mãe também tem uma grande responsabilidade, às vezes trabalha fora também, né? Então, é uma demanda realmente bastante intensa que nós temos no nosso dia a dia, mas eu fico agora nesse começo com a importância da gente ter um preparo, né? Antes de estar experimentando o nosso dia. Gostei muito que o Leonardo compartilhou que eles têm essa prática, né, de a gente começar o dia fazendo uma oração, esse centramento. Isso é extremamente importante. A gente se voltar para dentro de nós mesmos, né, trazer essa conexão, né, para o momento presente, porque eu sinto que grande parte dessa falta de paz que às vezes a gente experimenta, ela não está conectada com o excesso de coisa que a gente faz, mas muito conectado com o excesso de pensamentos que a gente tem ao longo do nosso dia. Principalmente que às vezes a gente, antes de fazer uma ação, a gente já fez ela na nossa cabeça mais de 10, 100 vezes. Então, isso é que toma de fato a energia, é que faz a gente se sentir de fato cansado e sem energia. Né? E acho que vale lembrar que esse é um assunto que me interessa muito, né? A questão do pensamento. Sempre me interessou, antes da Brahma Kumaris, eu estudava física quântica já com esse objetivo, e a gente tem em média de 50 mil a 70 mil pensamentos por dia. Se a gente reduzisse aí 2%, já seria né, uma Desculpa, economia. repete esse número, por favor, só para eu ver se não foi o áudio. Não, é de 50, entre 50 a 70 mil pensamentos nós temos ao longo do dia, né, das horas que a gente está acordado, e é um número alto, e eu acho que isso é um dos aspectos que eu sinto assim que tira um pouco, né, que agita a nossa cabeça, né? Acho que esse é um ponto que eu queria compartilhar agora no começo. E Augusto, eu E também eu volto acho que contigo depois. Pode falar, Léo, por favor. não, eu só ia pensar nisso. Eu achei fantástico a comparação com a reeducação, né? Acho que esse é um termo que eu conheci ali na LBV mesmo, né? Porque uma coisa é você educar. Eu acho que esse termo, desde sempre, ele me chama atenção, acho que pela afinidade com a pedagogia, né? Mas assim, educar é uma possibilidade, reeducar um comportamento é muito difícil, né? Vocês já tentaram mudar a postura do jeito de sentar? Reeducar a alimentação, por exemplo, meu Deus, o quanto que o quanto exige de nós, demanda energia. E eu me lembro de uma parábola, uma comparação, né, uma história que Jesus contou no Evangelho, enquanto um educador, né, um educador para o coração de muitas pessoas, é, ele falou sobre duas estradas ou duas portas, né? Depende, cada um dos evangelistas registrou de um jeito, né? Mas da porta larga, da porta estreita, né? Dizendo que a porta larga é aquela que é, destina, infelizmente, à perdição, ao desvio, né? Enfim, mas que a porta larga, muitos passam por ela. E pela porta estreita, são poucos, né? E aqueles que conduzem à eternidade. E tem a ver a vida eterna. Tem muito a ver com a gente não se desviar
com as inúmeras possibilidades, né? Eu fico pensando com a porta larga, como assim, esse excesso dos pensamentos, né? Essa poluição mental, essa densidade que muitas vezes, e a Érica fez uma comparação muito forte. Será que é mesmo a agenda que está cheia, né? Ou será que é o peso que a gente está dando para as coisas, ele tem sido carregado, acho que posso usar essa expressão, carregado por uma alta expectativa, né, por uma alta cobrança ou autocobrança, né? Mas a gente notar isso. E a porta estreita, ela vai representar esse aspecto da disciplina, do nosso compromisso para que é porque assim, gente, se a nossa paz não for um objetivo nosso, vai ser de quem? Porque a gente precisa olhar para isso. O Augusto falou realmente, olha, a luta é grande, para mim é um desafio, né? Tem outras pessoas que têm outras demandas e têm outras prioridades e desafios, né? Então eu achei legal que ele compartilhou nos bastidores isso, né? Tem pessoas que têm dificuldade de conviver com gente que pensa muito diferente, que pensa assim, que pensa assado. Para mim, a agenda cheia é uma luta. Então a gente olhar para outra parte da informação também, né? A mente em paz, ela tem sido uma prioridade nossa? E ela consegue se manter como uma prioridade da nossa parte quando as coisas saem do nosso controle? Porque aí a gente precisa lembrar que existe um controle superior. Um controle que confiou às nossas mãos. Cada tradição religiosa, saber espiritual, filosofia, vai chamar de um jeito, né? Mas há uma energia maior do que a nossa que confiou na nossa capacidade de amadurecimento e de fazer escolhas mais sábias. Então, que a gente conte também pela meditação, pela oração, né, pelo diálogo fraterno com outras pessoas, com pessoas que vão conseguir ser luz na nossa vida, né, e é isso que a gente está fazendo. Ninguém tem todas as respostas, né? Mas a gente está junto nessa caminhada. Então, que a gente consiga reconhecer isso e lembrar que é uma disciplina, porque senão vai travar a coluna, né? Senão, na hora que você vai fazer um exercício específico de centramento ou né, é, que vai exigir muito do seu íntimo, talvez o preparo ele tenha que ter sido feito antes. Mas nunca é tarde, né, Érica? Nunca é tarde, Não, Augusto. nunca é tarde. A todo momento é o momento de começar. Eu gosto muito dessa abordagem de ambos, falando sobre a questão da responsabilidade individual, né? Como o Leonardo estava falando agora, né? Será que a paz é realmente uma prioridade na minha vida, né? E a Érica também, né, estava colocando nesse sentido de que não adianta a gente querer, em outras palavras, né, dar desculpa porque a minha agenda é cheia, porque as minhas demandas são muito grandes e tal. E, na Bronco Maras a gente trabalha muito essa questão da responsabilidade individual como um princípio essencial da nossa espiritualidade, né? E porque enquanto eu realmente não assumir a responsabilidade pela minha própria jornada, pelo meu próprio bem-estar, enquanto eu delegar isso para outras pessoas, né, ou para outras situações que me rodeiam, nunca vou ter qualquer controle sobre o meu próprio equilíbrio, sobre a minha própria felicidade também. Então, eu acho muito legal essa abordagem de ambos, né? E aí, antes de trazer algum outro assunto aqui, vale sempre lembrar aqui ao pessoal que está assistindo que vocês podem ficar à vontade para escrever no chat, fazerem os seus comentários, fazerem as suas perguntas, né? Tudo que vocês quiserem interagir aqui, dizer se você concorda, se você discorda, se você tem alguma experiência pessoal bacana para compartilhar e para acrescentar que é o nosso encontro é sempre muito muito válido, fiquem à vontade, tá? E a gente, por uma questão de segurança aqui da nossa live, a gente não abre os microfones, né? Mas se alguém quiser
fazer alguma intervenção aqui por voz, fiquem à vontade para darem um alô aqui para a gente, que a gente pode abrir o microfone de vocês também, se for o caso. Uma coisa que eu acho que é bacana a gente conversar aqui é o desafio da tecnologia, né? E a gente tem duas pessoas aqui que trabalham com tecnologia, né? O Leonardo trabalha com uma tecnologia um pouco mais antiga, né? E a Érica que trabalha com alguns tipos de tecnologias mais modernas aí, né? E a gente faz parte de uma geração que é possivelmente a primeira geração que tem a tecnologia como parte das nossas vidas diárias, né? Porque nos primórdios lá do rádio, a tecnologia era algo pontual na vida das pessoas, né? Na hora de ouvir a rádio, de ouvir as notícias, de ouvir lá o programa que ajudaria a pessoa a dar uma desestressada, uma tranquilizada, né? Enquanto que hoje a gente tem o nosso celular aqui o tempo todo com a gente, está o tempo todo vendo mensagem, trabalha num computador, né? Como é que vocês lidam com essa questão da tecnologia de modo a usar a tecnologia de uma forma que isso não te escravize, né? Usar a tecnologia como um meio que te facilita a vida, um meio que possibilita você compartilhar mensagens positivas com as pessoas, né? Mas sem que isso te vicie, né? Sem que o celular, o computador acabem virando uma, uma algema, né, na sua consciência, né? Leonardo, você quer compartilhar um pouco da sua experiência sobre isso? Queria tanto ver a Erika primeiro. Brincadeira, Augusto, brincadeira, mas ok. Não, só para descontrair. Eu acho que assim, eu precisei reconhecer, inclusive com a ajuda, né, dos profissionais da saúde mental, né, então, justo com a psicóloga, eu achei que a frase que ela usou foi fantástica, né? Eu sempre que posso compartilho, que é aquilo que você não consegue ficar sem, você já é um refém. Então, já ocupou um lugar que você precisa avaliar. Então, e aí, enfim, a gente vai fazendo as comparações, né? Comedidas, mas elas são necessárias para o nosso raciocínio. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse, né, Augusto? É a gente conseguir reconhecer que é novo para todo mundo, né? Que nós somos essa primeira geração. Eu tenho um sobrinho que ele tem 5 anos e ele me ensina muita coisa sobre tecnologia. Então, é assustador, confesso que é. Mas pensando que o propósito de todas as coisas não são a matéria em si, né, mas a finalidade que essa matéria tem na nossa trajetória espiritual, eu acho que a grande reflexão que a gente precisa fazer é essa, né? Como o celular, como a televisão, como a oportunidade da convivência, como a oportunidade de saúde, por que oportunidade? Porque tem muita gente que gostaria, né? Daria tudo que tem em troca de 1 minuto de viver sem dor, né? É, como todas essas coisas me ajudam a cumprir o meu propósito aqui na Terra. Então, quando a gente não se distancia do propósito, as coisas elas passam a ter um equilíbrio um pouco maior. Então, acho que esse é um ponto. Conseguir reconhecer que nós, por vezes, precisamos nos moldar. Então, assim, por exemplo, acho que práticas que podem colaborar. Tem horários já onde eu não respondo mais o WhatsApp, que eu sei, né? Outra coisa, eu estabeleci um limite ali. Um limite, pelo menos, de 1 hora. Eu sei que já não é mais o que os médicos indicam. Eles já indicam um tempo um pouco maior. Mas ali para a gente começar a fazer a higiene do sono. Para mim, mas quando é que eu comecei a me despertar para essa necessidade, né? Tô dizendo porque na rotina do trabalho eu ainda utilizo com a finalidade profissional, né? Mas se eu já estou em contato com isso durante todo o dia,
será que eu vou levar isso para minha vida pessoal também? Não é? Será que aí não é o a mais? Que do trabalho talvez eu não consiga controlar. A tecnologia, ela dominou, né? O nosso jeito, o nosso universo corporativo, profissional. Mas e nos outros espaços? E nos espaços que estão sob o meu controle? Será que eu consigo estabelecer um limite? Mas voltando só ao raciocínio, eu precisei de ajuda para poder identificar isso. Para poder identificar. Foi quando o sono começou a ficar mais turbulento, né? Durante o processo da pandemia, a gente precisa lembrar disso, né? Que a pandemia ela ressignificou a nossa utilização da tecnologia, mas ela ressignificou muitas outras coisas sobre a nossa existência, né? Então a saúde mental da população foi muito atingida, porque havia sido muito negligenciada anteriormente, era uma experiência nova para todos nós, para toda essa geração. Mas, enfim, foi quando o sono começou a ser abalado, que eu comecei a precisar fazer uma higiene do sono um pouco mais direta, né? E ali substituir algumas atividades. Então, leitura pelo celular, tem muitas pessoas que conseguem, para mim já não resolve. Então eu precisei aderir, voltar atrás, né, dar alguns passinhos atrás ali para encontrar respostas e passei a usar as leituras mais físicas. Enfim, são algumas coisas. Érica, algum ponto? Acho que são algumas contribuições para a gente pensar. Mas é só para dizer que nem sempre vai ser no momento de conforto que a gente vai ter esse despertar. Muitas vezes a vida, o organismo físico, né? Ele nos lembra que a gente precisa estabelecer alguns limites. E que a gente não fique aprisionado é, a essa necessidade, porque se ela é uma necessidade humana, ela tem também uma autorização divina, né? Se o nosso corpo tem limite, tem um propósito para isso, para nossa caminhada aqui na Terra. Super legal as suas contribuições, Leonardo, e eu achei muito interessante essa fala que você trouxe, né, da necessidade e daquilo que está, de fato, sob nosso controle. A gente está passando por um momento de grande mudança, uma mudança de um grande paradigma, e, obviamente, como eu lido com o mundo corporativo, talvez eu vou trazer algumas informações, assim, um pouco mais conectadas a este mundo. A gente está passando por um momento de mudança dos modelos de negócios, né? E os modelos de negócios, eles estão sendo cada vez mais projetados para o uso da tecnologia e principalmente para o uso do nosso próprio celular, né? Alguns prédios prédios de fato que a gente entra hoje, corporativos, você se cadastra, você recebe um QR Code no seu celular e você aproxima esse QR Code na catraca, a catraca libera. Isso para não ter mais questão de impressão de papel, ou crachá, que deve se perder e deve ser um horror controlar tudo isso, né? Então, assim, hoje, por exemplo, para quem usa o Uber, se você não tem o celular, você não consegue chamar o Uber, né? Dentre outros que eu poderia aqui listar, por exemplo, alguns planos de saúde não imprime mais a carteirinha física do plano, você tem a carteirinha digital que você baixa no aplicativo e aí você vai lá, mostra, tem um tokenzinho, bababá, você não tem mais a carteirinha, aquele plástico, né? Então, assim, junta toda uma questão de uma busca de uma redução de custos, né, dentro dos modelos de negócio, uma modernização e até uma questão, talvez, de poupar a própria natureza. Então, acho que a grande pergunta, de fato, que eu reforço aqui, né, até onde eu tenho uma dependência, porque eu vivo num mundo que criou essa dependência, ou além dessa dependência, eu também tenho a minha própria dependência. E eu falo isso porque uma pesquisa recente que saiu mostra que os brasileiros são dos que mais ficam em redes sociais, chegando a bater quase 6 horas por dia, né? Então, é um E número desculpa, muito... Érica, só um complemento. É um dos países com maior nível de ansiedade. Será que isso não está em algum Isso! nível conectado, né? E é o país né, com maior nível de ansiedade, muito bem lembrado, Léo, eu tinha até esquecido disso. Então, assim, eu acho que tem um ponto que eu vou precisar usar a tecnologia para interagir com as pessoas, para me comunicar,
para fazer o meu trabalho profissional, para fazer o meu trabalho voluntário, para saber notícias de um familiar, ou falar com um familiar que mora distante. Mas existe uma linha tênue ali que, de fato, é algo que não está sendo excessivamente usado. E, para mim, eu tenho algumas políticas que eu criei para mim. E essas minhas políticas são, primeiro, né, eu tenho 2 celulares, o pessoal e o profissional. Os meus celulares, a maioria das vezes, estão sempre no silencioso. Porque eu não quero ficar ouvindo notificação que chama a minha atenção a cada momento que eu recebo uma mensagem. Né? Quando eu sei que no trabalho, na vida pessoal, eu estou com uma coisa urgente, que eu posso ser acionada a qualquer momento e que eu preciso responder de imediato, eu tiro. Tirando isso, sempre no silencioso. Eu estou concentrada, fazendo meu trabalho, e de tempos em tempos checo, sim, minhas mensagens e respondo, mas eu não quero ficar sendo incomodada pelo barulho das notificações assim que a mensagem chega. Um outro ponto, à noite, eu procuro desligar tudo, notebook, celulares, tudo, mesmo que o equipamento, né, não precisa ser desligado, eu gosto de desligar para meio que ser uma mensagem interna, chega por hoje, de estar conectado, e isso me ajuda a fazer essa higiene que o Léo mencionava. Um outro aspecto é eu, obviamente, para dar conta da minha agenda, eu preciso otimizar o meu tempo. Então, raramente eu me perco ali naquela teia ilimitada que é uma rede social, que é alguma coisa que TikTok, que é a questão de vídeos, né, e tudo mais. Porque eu estou olhando ali e eu sou atenta ao tempo, eu falo, né, eu já estou aqui, já vi o 3º vídeo, chega por hoje, né? Às vezes eu vejo, acho de fato algumas coisas interessantes, mas eu procuro ficar atenta para não me perder numa teia que é uma teia ilimitada. Né? Qualquer videozinho que você veja, os algoritmos programados por trás disso é para entender que tipo de coisa atraiu sua atenção, que gerou o seu clique, que gerou, né, o seu interesse naquele tipo de conteúdo, e baseado nisso trazer outros conteúdos similares. Se você gostou disso, você deve gostar disso. Né? E você se envolve ali e é uma teia, de fato, sem limites. Então, acho que a gente tem que ter essa atenção para ver o limite, não só do nosso próprio tempo, mas o limite também do que eu estou trazendo para dentro da minha mente. Mais uma vez, eu reforço esse aspecto. A nossa mente é o que a gente tem mais de precioso. Os nossos pensamentos é como que ele fosse o nosso maior valor, muito mais valioso do que o nosso próprio dinheiro. E tudo aquilo que eu estou colocando para dentro, ele está afetando a qualidade dos meus pensamentos. Né? Isso é uma política que eu também tenho para mim. Se eu não perder tempo olhando coisas que não me agregam valor, coisas que não me tragam um aprendizado que eu sinta que seja útil para o meu momento, para a minha vida pessoal, profissional ou espiritual. Né? E aí você começa a colocar umas classificações, uns filtros para aquilo que chega até você. E aí aquilo que era tão ilimitado, ele começa a reduzir, né, o volume de coisa que você acessa, olha, ou demanda a sua energia, o seu tempo. Então, para mim, são esses hábitos que eu tenho procurado cultivar no meu dia a dia. Obviamente que às vezes você se excede com alguma coisa, né? Mas eu procuro o máximo possível ter essa disciplina, até para eu não ser uma brasileira que estou colaborando com o índice de 7 horas nas redes sociais. Mas é um número A gente quer estar em bem. outras estatísticas, né, Érica? A gente quer fazer parte de, né, de outras buscas. Mas sem dúvida que assim, né, eu trabalho com tecnologia. O primeiro curso de tecnologia que eu fiz, eu tinha 13 anos de idade, e eu acho que tudo que foi criado, obviamente que foi criado com um propósito de benefício. Mas a gente vive num mundo onde existem diversos tipos de consciência, diversos tipos de pessoas, e assim como tem alguns que olham com o olhar do benefício, vai ter alguns que vão olhar com o olhar de fazer outras coisas.
né? Então, é difícil, de fato, né, hoje, controlar tudo isso, porque a gente está exposto, é uma coisa aberta, né? Então, acho que são pontos importantes para a gente refletir em como eu lido, né, com a tecnologia no meu dia a dia, porque é impossível, né, a gente falar assim, eu não quero ter um smartphone. Provavelmente, se você mora numa cidadezinha do interior, o smartphone ele não vai te fazer muita falta, né? Meu pai, por exemplo, não tem um smartphone, ele tem daqueles antiguinhos dos botõezinhos lá que apertava cada um para discar. Mas se ele morasse, por Ou seja, exemplo, uma informação, ele ainda existe esse aparelho. existe, Ok. ainda existe. Mas se você mora numa cidade maior, onde tem um apelo maior pelo uso de tecnologia, você começa, né, a se sentir um pouco mais desafiado, a não aderir. Né? O ponto é como eu uso, acho que esse é a melhor reflexão. Eu vou confessar que um dos exercícios que eu pensei que fosse super simples de fazer, tá, gente? Foi desinstalar uma das redes sociais. No caso, foi o Instagram, na época. É, e foi muito importante. Ele tá desinstalado até hoje. Por mais que seja uma coisa que eu goste. Eu acho que é uma outra coisa da disciplina, né? Não é porque você tá restringindo que você não gosta. Na verdade, você tá restringindo porque você gosta, mas precisa de equilíbrio, né? É a lógica do docinho. Docinho todo dia depois do almoço, e aí, né? Como é que fica a saúde? Não pode estar na desculpa do eu mereço, né? Que o pessoal brinca nas redes sociais, do eu mereço, eu mereço, eu mereço, a gente se perde da gente mesmo e as coisas saem do controle. Mas desinstalando o Instagram, eu não tinha percebido que era um movimento automático de desbloquear o celular e ir até aquela rede social. Né? Não sei se vocês já tiveram essa vivência de começar a fazer um movimento de contato com a tecnologia mecânico, né, robótico, vou usar assim, mas acho que ele é automático e isso foi muito assustador de perceber que eu não tinha um motivo para ter desbloqueado o celular. Né? Qual foi esse motivo? Por que eu entrei nesse ponto de vista aí automático? E agora a Érica usou uma palavra que acho que já alugou um triplex na minha mente, vou ser sincero, que é esse senso de urgência. Né? Se tudo for urgente, como é que a gente vai viver? Então, que a gente observe isso. Tem um recado de Jesus no Evangelho que eu acho muito bonito, eu acho poético, eu gosto de poesia, mas eu acho que ele tem uma profundidade espiritual muito grande. Que ele diz assim, né? Que a gente não deve juntar ou somar para a nossa vida, né, os tesouros da terra. Ele diz assim, que os tesouros da terra a traça e a ferrugem consomem, corroem, e os ladrões eles escavam e roubam. Mas ajuntais para vós tesouros no céu. E aí esse céu pode ser o amanhã, o porvir, né, o pós-morte, mas ele pode ser o céu da consciência, o céu dessa paz íntima, né? Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o vosso tesouro, essa é a frase que eu acho mais linda. Porque onde está o vosso tesouro, estará o vosso coração. Né? Então, aonde que está o que é importante para a gente? A Érica usou uma expressão que é muito bonita, mas é muito sincera também, que é, se o nosso pensamento é o nosso lugar mais sagrado, esse templo íntimo, aquilo que mais importa, então é esse tesouro. Onde está o vosso tesouro, estará o vosso coração. Então, o nosso sentimento, então assim, né, Érica, tem a ver com uma ligação para que ela não seja exagerada. Então, a gente está falando, sim, de equilíbrio, de saúde, mas a gente está falando também dos vínculos, das vibrações, daquilo que a gente se conecta. É algo muito mais profundo. Porque, por vezes, a gente está gastando a nossa energia com a sobrecarga dos pensamentos. A Érica trouxe essa contribuição para a gente refletir. Será que é agenda cheia, ou é poluição mental, ou é excesso? Mas será que tudo merece mesmo a nossa atenção, o melhor do nosso pensamento, o nosso coração? Porque às vezes a gente está pensando em usar como válvula de escape
não sei se tá claro para todo mundo o que eu quero dizer, mas assim, se eu me fiz entendido, a gente quer usar como válvula de escape, como um momento de distração, mas a gente é espiritual o tempo todo, então a gente está se vinculando com esses conteúdos. Então, que tipo de conteúdo, mesmo no lazer, mesmo no entretenimento, a gente está buscando? E aí, gente, é, é levar a sério a nossa espiritualidade, é não negligenciar essa responsabilidade, porque aquilo que a gente consome, aquilo que a gente emite, aquilo que a gente propaga, ou aquilo que a gente não conta para ninguém, mas está no nosso íntimo, né? Tá influenciando quem nós somos, o tipo de energia que nós propagamos para esse universo, que esse universo propaga para a gente, mas que a gente está escolhendo abraçar ou não. Então, observar também essa esfera, né, Érica? A tecnologia, ela não deixa de ser uma forma é, de absorção de energia. Então, é uma esfera que a gente não pode fingir que não está acontecendo. Porque, pessoal, se tem afeto, assim, se afeta o nosso organismo físico, o nosso corpo, e a ciência, que bom que ela já está descobrindo que a gente precisa de limite para essas coisas. Que bênção, né? Mas a ciência ainda não está ousando investigar os impactos espirituais, vibracionais, né? Mas as tradições de fé, os especialistas, né, de pensar a eternidade, que são esses emissários do bem em todas as tradições religiosas, eles já nos explicaram que a vida não é só matéria. Então, a gente não pode pensar que vai ter impactos só materiais. E aí, são os dois pontos, né? Os impactos do ponto de vista negativos, os prejuízos, mas também os positivos. O Augusto fez uma ótima provocação. Ele perguntou, né? Usar a tecnologia para semear. Isso a gente já está procurando fazer, né? A gente chega em lugares né, que bênção mesmo. A gente chega em lugares onde a gente nunca ia chegar no mundo a pé, né? Nós conseguimos influenciar outras pessoas para o bem. Então, que a gente faça um uso responsável. Era só essa esfera ali que eu queria trazer como contribuição para a reflexão. Então, Leonardo, muito legal a contribuição, muito bacana. Eu estou vendo aqui também no chat a Bianca, que também é uma irmã nossa lá da LBV, escreveu aqui que adorou o tema, né? Adorei o tema de hoje. Acho que é realmente necessário sabermos o tempo que precisamos dispor para cada ação que realizamos no nosso dia a dia. A tecnologia está aí para somar, mas precisamos medir o tempo que gastamos nela. Gosto muito de colocar um limite de tempo nos aplicativos, depois de passado o tempo estimulado. Ele bloqueia. Isso tem me ajudado a mais, viver mais a vida no offline. Ela deu uma risada aqui, né? É até um método prático muito legal aí, uma dica bacana, né? Tipo, colocar lá, vou colocar um limite aí, meia hora para assistir vídeo do YouTube, né? E aí, quando o YouTube sugere um próximo vídeo e tal, né? Opa, já bloqueou aqui a meia hora, né? Depois ela acrescentou que ela faz a mesma coisa que a Érica. Isso está se referindo àquele momento que a Érica falou de manter o celular no silencioso, né? E aí a Bianca acrescentou também, quando eu vou dormir, deixo o celular no modo noturno, entre aspas, né? Não recebo notificações, nada. A única coisa que funciona é o despertador. Isso me ajuda a ter uma noite de sono melhor, né? É, Augusto. eu inclusive uso um celular muito velhinho aqui, que não tem mais nada, né, como meu despertador, né? A Érica até agradeceu aqui a Bianca, elogiou, falou parabéns pela sua disciplina, muito legal, bacana. A gente agradece aí a Bianca pela contribuição. Quem mais quiser dar sua contribuição no chat também é muito bem-vindo. E uma outra coisa que eu gostaria de ouvir do Leonardo e da Érica também é sobre como o seu relacionamento com Deus
te ajuda nesse seu autocontrole do que do que é prioridade para você e do que não é, né? E eu sugiro aqui esse tópico porque é uma experiência recente que eu tenho tido bastante de que, se o meu propósito de vida é servir as pessoas como um instrumento de Deus, que eu busco ser, então a minha prioridade na escolha das atividades que eu faço tem uma grande contribuição quando eu fortaleço esse relacionamento com Deus como meu companheiro, né. Então eu procuro dialogar com Deus, mentalmente. Então, Deus, qual é o próximo passo aqui? O que que você quer que eu faça como próximo passo da minha jornada, né? E aí é bacana ouvir as percepções dos 2, porque são 2 formas diferentes de se relacionar com Deus, são fés diferentes, né, mas é muito legal, com certeza, ouvir essas perspectivas, que com certeza são muito ricas e que podem inspirar outras pessoas também. Então, Leonardo, o que que você pode falar sobre o seu relacionamento com Deus e como ele te ajuda a manter o seu equilíbrio? Confesso que, assim, uma coisa eu já descobri, sem esse relacionamento, meu Deus, né? Que equilíbrio que eu ia conseguir, né? A gente ainda tá na busca, né, Érica? Por esse equilíbrio. A gente tá aí na longa caminhada. Mas uma contribuição que eu penso que possa ajudar, assim, de coração bem aberto mesmo, é pensar nessa presença de Deus o tempo todo, né? Então, assim, nessa onipresença. Então, observar que no nosso relacionamento com os nossos irmãos, ali também está a manifestação da presença divina, né? Então, a gente deu exemplos muito práticos, né? Por exemplo, do ponto de vista anterior ali, a disciplina com a tecnologia, aquilo que a gente está procurando fazer. Mas não ficar no celular perto de uma pessoa para que eu possa estar por inteiro com ela, será que também não é respeitar a Deus? Será que também não é pensar sobre a oportunidade que ele me ofereceu de estar com um filho dele, com uma filha dele? Então é observar isso, né? Lembrar um pouco sobre esse ponto. Mas eu fico pensando assim, Augusto, que a nossa forma de aproximação com Deus, ela precisa impactar o jeito que a gente convive com os nossos irmãos, né? Então, é ali que a gente manifesta. Eu costumo dizer assim, né, lidando aqui com os mais jovenzinhos em Ribeirão Preto, nas atividades com os jovens da LBV, é pensar assim, se a gente precisasse de um termômetro da nossa espiritualidade, talvez ela estivesse mais nos nossos atos do que no nosso pensar, né? Mais nas nossas atitudes do que necessariamente na nossa introspecção. E aí não é desvalorizar a introspecção, tá, gente? É entender que nosso jeito de viver é ele que vai servir como termômetro, né, dessa saúde espiritual, digamos assim. Eu gosto muito de Jesus quando ele pergunta assim, né? é, de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? De que vale a criatura todas as buscas que são da exterioridade, estou trazendo agora, né, para as minhas palavras, assim, todas essas buscas da exterioridade, se o propósito da nossa existência na Terra, que é que a gente aprender a se amar, ele se esvair. Então eu penso que seja assim, Augusto. Não sei se respondi diretamente aquilo que você tá propondo como questionamento, mas a nossa integração com Deus, ela impacta o nosso jeito de viver em humanidade. Tanto é que a gente acredita, na Legião da Boa Vontade, que a reforma do social, ela não vem pelo social, ela vem pelo espiritual. Então, a reforma da nossa convivência em sociedade, a chave dessa reforma, ela está em sermos mais espiritualizados.
ela está em sermos o melhor de cada um de nós. Porque aí, isso vai acontecer não só, gente, nos momentos em que nos agrada. Porque ser uma criatura de Deus ou espiritualizada, cada um pode chamar do seu termo, não está restrito ao momento onde está tudo bem, porque quando está tudo bem, está tudo ok, né? Nossa espiritualidade não está sendo desafiada, mas vivê-la na adversidade, vivê-la com a agenda cheia, né? Quando alguém considera que algo é prioridade, mas para nós aquilo não é uma emergência, como atender um irmão nessa situação, né? Sem que eu enfim, me negligencie nesses cuidados. Ali também está Deus. Quando a gente consegue cuidar das pessoas e cuidar da gente. Então é tentar entender um pouco disso, né? Conseguir usar como esse termômetro a nossa integração com Deus, talvez ela seja medida pelas nossas atitudes, né? Jesus disse no Evangelho, eu acho isso de uma lógica muito bonita, que é a cada um será dado de acordo com as suas obras. Do que ele está dizendo? Que o nosso empenho vale a pena, a nossa busca pela felicidade. Então, que a gente não afaste isso do nosso caminho, porque as nossas obras, o nosso esforço tem valor e terá o respaldo dos céus, certamente, quando respeitosas, quando amorosas, como expressões ali da nossa integração com Deus. Acho que a gente está perto de Deus quando a gente também está perto das pessoas, né? Muito bom, Leonardo. Eu estava aqui pensando que eu vou falar um pouco de como é a minha rotina, de como que eu organizo a minha rotina. Eu acho que o primeiro aspecto que para mim é importante, e aí para mim, Érica, né, tem um estilo, uma forma de, de operar. Eu gosto de sempre organizar, por exemplo, a minha semana. No domingo, eu organizo toda a minha próxima semana até o próximo sábado e o domingo de manhã, por exemplo. Tanto do meu trabalho profissional, quanto da minha vida pessoal, quantas coisas aqui dentro né, do meu trabalho voluntário. Para mim isso é importante porque é exatamente também nessa organização, nesse planejamento da semana que eu também coloco, né, os momentos que são importantes para mim nessa conexão com Deus, nessa conexão com o divino, né, esses momentos que vai fortalecer também o eu com Ele. Né, acho que foi bem colocado pelo Leonardo, né? Eu estar bem, né? O que eu faço para eu estar bem, para eu conseguir ajudar, né, os meus irmãos, né, me doar para o outro. Então, para mim, quando eu olho assim para o meu dia, para a minha semana, eu organizo dessa forma, a qual eu já deixo, né, como prioridade esses espaços. Porque, de fato, para mim, isso é importante. Porque se eu não estou bem, se eu também não cuido de mim, eu não vou conseguir dar o meu melhor para o outro, não vou conseguir me entregar para o outro de uma forma mais, né, plena. E de forma serena, de forma pacífica. Porque, às vezes, quando a gente, né, está muito cansado, ou quando a gente, né, extrapolou em termos de trabalho, não equilibrou de forma a me preencher, me reenergizar, seja meditando, seja fazendo uma oração, que seja algo que eu sinta que me devolve esse frescor interno. Certamente, se alguém vier perguntar alguma coisa que já tinha perguntado antes, a gente vai responder meio torto, do tipo assim, de novo, está me perguntando isso? E ainda a Né? gente vai culpar a agenda cheia, você vê? É, Né? ou senão já vai dar aquele olhar assim e não vai falar, mas pensou, né? Que é um passo anterior. Então, como de fato eu consigo ter essa plenitude para o outro. Então, para mim, de fato, essa relação comigo mesmo e essa relação com Deus, né? Eu uso o relacionamento com Deus de uma forma, de fato, muito prática.
Primeiro que para mim Deus, ele é a fonte de energia, é a fonte plena. Eu não sou plena e constante, nem estável, mas eu preciso me conectar com uma fonte assim para que eu traga essa energia para a minha vida. Porque, de fato, eu estou nessa jornada, né? Que a gente relembrou, estamos fazendo empenho aqui, né, Léo? Então, assim, quando eu me conecto com essa energia mais plena, mais estável, mais constante, eu trago ela para a minha vida. Eu trago ela primeiramente para a minha mente, para a minha experiência interna, e depois isso vai para as minhas ações como uma consequência daquilo que eu estou sentindo internamente. Então, para mim, esse aspecto, de fato, de ter esse relacionamento com Deus, essa conexão como uma fonte suprema, uma fonte divina, ele é algo extremamente importante. Tanto é que na Brahma Kumaris, a primeira coisa que a gente faz quando a gente acorda, a gente tem uma meditação com esse objetivo de se conectar com essa fonte, né? Deixa eu ficar bem e ir bem para o meu dia. Obviamente que às vezes essa meditação ela não tem uma qualidade tão boa 100% plenamente todos os dias. A gente sente a diferença. Estamos fazendo empenho. Alguma questão física abala um pouco a nossa capacidade de ir mais profundo numa meditação, às vezes alguma questão hormonal, né? O ser espiritual, ele é sim afetado e impactado pela matéria, pelas ações do dia anterior, né? Então existe essa flutuação, de fato. E eu acho que isso é algo que é importante a gente ter em mente, para a gente não achar, nossa, então tudo é perfeito, é só eu meditar todo dia, ou só fazer uma oração todo dia, não. A qualidade dela oscila também, mas é essa persistência, é essa disciplina que vai levando a gente a perceber, né, quais foram os pontos, quais ações eu tive ontem que estão impactando nessa minha conexão com o ser divino hoje, né, que entra como se fosse uma cortina nessa minha relação, né, que me impede de eu ter essa experiência profunda, né, de quem o ser divino realmente é. Né? Então, para mim, isso é algo também importante na minha vida, tanto quanto as outras coisas que eu tenho para fazer. E ao longo do dia, eu procuro trazer, né, essa conexão com o divino, seja através de fazer algumas pausas ao longo do meu dia, para eu me relembrar de quem eu realmente sou, né, de quem é o meu maior suporte divino, porque é natural que ao longo do dia, das ações que vão ocupando a nossa tela mental, o nosso intelecto, que a gente tenha que tomar decisões, discernir ou pensar de forma criativa em alguma coisa, aquilo ocupe a nossa mente. Então, em algum momento, né, eu tenho que olhar para mim mesma e perceber que eu sou diferente desses papéis, dessas tarefas, dessas responsabilidades. Eu sou o ser espiritual. E se eu não uso o meu tempo ao longo do dia para me relembrar disso, eu vou me embolando naquele papel. Aí o negócio deu errado, pronto, a minha estima já foi lá embaixo, porque eu acho que eu sou aquilo, aí aquilo que eu fiz deu errado, então eu já acho que eu não tenho valor nenhum. Então, são pequenas coisas que a gente pode, ao longo do nosso dia, ter de fato essa atenção, que é algo simples, relativamente simples, né? Que isso pode ajudar a manter essa minha conexão com o divino, porque para eu me conectar, né, na metafísica, né, os iguais se atraem. E Deus, ele está constantemente vibrando numa frequência energética. E assim como se eu quero ouvir uma determinada rádio, eu tenho que me conectar naquela frequência, ou se eu quero pegar determinada Wi-Fi, eu tenho que me conectar naquela rede, né? Eu tenho que estar também nessa consciência de que eu sou esse ser espiritual. E aí eu entro facilmente nessa frequência de Deus. Então, se eu não faço nada, né? Se eu não dou esse passo em direção, né, a Deus, a essa relação, a manutenção desse relacionamento, eu não crio essa proximidade. E a relação com Deus eu vejo como uma relação como qualquer ser humano. Não existe relacionamento de eu falar assim, oi,
Leonardo, tudo bem? Aí eu viro as costas e nunca mais encontro o Leonardo, nunca mais pergunto se ele está bem, como é que ele está, como que está a vida Qual é a dele. qualidade desse relacionamento, né? Exatamente, qual que é a qualidade desse relacionamento? E com Deus é a mesma coisa. Né? Então, assim, eu lembro de Deus. Quando? Só quando tudo dá errado. É uma forma de se relacionar também, tá É. valendo. Né? Mas, É assim, uma busca, mas é aí, uma será que busca. O ponto, assim, aonde eu quero chegar? Talvez a pergunta é, anterior é aonde eu quero chegar com tudo isso? E baseado onde eu quero chegar é o quanto eu tenho que investir nessa relação. Né? Deus, ele é tão misericordioso que mesmo quando a gente procura ele só quando a gente tem problema, assim, ele está disponível ali, né? Como ele dissesse assim, nossa, meu filho finalmente lembrou que eu existo, ou minha filha. Então, é uma forma também de se relacionar, mas a gente também pode trazer essa relação de uma forma mais prática na nossa vida, para que esse hábito, né, de ter essa conexão, de receber essa energia mais pura, ele de fato faça parte da minha vida. Porque qualquer ser humano hoje em dia, né, mesmo a gente que trilha um caminho espiritual, e todos nessa sala aqui tenho certeza que trilham as suas jornadas espirituais, a gente não tem essa energia plena de paz para manter paz ao longo do nosso dia, enquanto cumprindo a nossa agenda. E a gente precisa se preencher dessa fonte. E quando eu me preencho, aí sim eu trago essa energia de paz e aí eu sou capaz também. Obviamente que nós somos seres de paz. Mas primeiro aspecto que a gente se esqueceu de que nós somos seres de paz. E o segundo aspecto é que a gente criou hábitos, né, ao longo da nossa jornada que nos distanciam um pouco dessa essência de ser paz. Então, quando eu me conecto com o Supremo, é como se eu estivesse recebendo, né, uma força extra para eu desempenhar os meus papéis, as minhas relações, cumprir a minha agenda de uma forma mais pacífica. Eu, por exemplo, percebo claramente, né, a conexão entre a qualidade da minha capacidade de me preencher com a fonte suprema e o impacto disso ao longo do dia, e a minha baixa qualidade desse preenchimento e também a não qualidade ao longo do dia. eu Então, acho que esse é o seu termômetro, né? é, Você vê. Eu uso diferente. Eu percebo que assim, é, eu não posso explodir muito, né? Como que eu vou fazer isso? As outras pessoas elas precisam de mim, precisam da melhor versão do Leonardo. Eu sei que é difícil ter essa versão o tempo todo, mas eu tô nessa busca. Né? Então eu preciso também ajudar a oferecer. E é isso, acho que foi isso que eu quis dizer também, sabe, Érica, de como que a gente percebe essa relação, né? Como que essa relação, na verdade, que o Augusto perguntou, ela impacta na nossa agenda em conseguir entender que as pessoas elas são sagradas, né? Então elas precisam, elas merecem isso. E tem uma coisa que eu uso que me ajuda muito são as leituras. Então eu achei interessante você usar a prática da meditação no começo do dia, mas também ao longo do dia, nas pausas, na reconexão, para que a gente não se confunda com as atividades que a gente desempenha. Nós somos muito mais do que elas, nosso propósito é muito maior, né, do que aquilo que está na agenda, mas para mim funciona muito a leitura. Né, uma página, uma mensagem, algo que eu esteja lendo continuamente, ou, entre aspas, abra por acaso. Daqui a pouco eu quero falar sobre esse acaso, na hora que eu for trazer o texto que eu separei. Bacana, muito legal. Tem aqui um comentário também da Bianca. Ela acrescentou que algo que ajuda a encontrar respostas é ter Deus como referência. Ela gosta sempre de pensar o que Deus faria se estivesse no meu lugar. Muito bom, um método ótimo, muito prático também que a gente pode levar para as nossas vidas. Muito bacana. E eu vou, pelo nosso avançar da hora aqui, né? Já essa conversa aqui é muito rica, né? Acho que a gente poderia ficar aqui durante
durante a noite toda, mas a gente precisa respeitar o nosso horário e aí eu vou fazer aqui os anúncios, das nossas próximas atividades. A palestra pública da Brahma Kumaris Brasil, nesse domingo, dia 1º de outubro, às 18h30, vai ser com o Carlos Müller e a Maria do Carmo Bacarim, sobre oportunidades que a longevidade nos traz, em homenagem ao Dia Mundial do Idoso, né? E que também é o Dia Internacional da Terceira Idade, o dia 1º de outubro. Então, basta se conectar lá no canal Brahma Kumaris Brasil, no canal de YouTube, para assistir essa live. E a próxima live da Brahma Kumaris Jovem vai ser super especial. Vai acontecer no dia 25 de outubro, porque no dia 26 de outubro o movimento jovem da Brahma Kumaris para a América Latina completa 15 anos. E então a gente convidou o Lee James, que é um ator e diretor de teatro australiano, que, como vocês podem ver aí na tela, ele é um especialista metacognitivo em recuperação de traumas de desastres internacionais. Ele viveu muitos anos no Japão, fazendo trabalhos de recuperação de calamidades que o país sofreu, né? A gente sabe que o Japão foi bem afetado por terremotos, usinas nucleares e tudo mais, né? E rompendo. E ele também trabalha com empresas, com organizações não governamentais como treinador de redefinição da mente. É uma inspiração maravilhosa para mim, e trocando mensagens recentes com ele, ele tem compartilhado comigo aí sobre a recuperação de uma questão de saúde, porque ele tem uma questão de coração muito séria, né, há muitos anos. Mas assim, ele me manda a foto dele no hospital, aí a primeira foto que ele me mandou, eu perguntei assim: "Ah, legal, posso usar essa foto, né, para divulgar o teu evento", né? Mas não era a foto, era a foto dele no hospital ali na hora, né? Então é um exemplo vivo assim de como lidar com desafios tão grandes como esse de saúde com muita espiritualidade, né? E o tema que ele vai abordar na live é a coragem de ser você, né? Um tema bem bacana. E uma novidade, inclusive, né? A gente recebeu essa informação ontem, depois isso vai ser explicado melhor aí para vocês, mas a partir do mês que vem, todas as atividades de segundas e quartas à noite da Brahma Kumaris vão acontecer pelo Instagram. Algumas vão acontecer pelo Instagram Brahma Kumaris Brasil, outras vão acontecer pelos Instagrams das respectivas iniciativas. Então, no caso da iniciativa jovem, como a gente tem uma conta de Instagram, então a gente vai transmitir pelo Brahma Kumaris Jovem, tá? E aí depois vai ser tudo orientado direitinho aí para vocês sobre como vocês podem acessar e se conectar, né? A gente vai manter vocês a par. E aí sempre bom também o lembrete aqui do nosso canal de YouTube. Tem vídeos em português e espanhol, por isso está nos dois idiomas o nome, mas só Brahma Kumaris Jovem vocês já encontram o nosso canal. Inclusive, a gravação dessa live vai ser publicada em breve ali também no nosso canal. O nosso Instagram, Brahma Kumaris Jovem, e o nosso Facebook, que aí a gente coloca em espanhol, Brahma Kumaris Jovem América Latina, mas também publicamos materiais em ambos os idiomas, tá? E, e agora então eu vou convidar o Leonardo para recitar o seu poema e para que a gente possa fechar com chave de ouro a nossa live, seguido da Érica, que vai fazer uma breve meditação final também. Então, agradecemos muito aí aos nossos irmãos e irmãs da LBV,
a Sara, que é responsável pela juventude da LBV e que sempre super parceira. Ela abriu a câmera dela aqui. Então, agradecemos muito aí por aceitar o convite, agradecemos a Bianca aí pelas ótimas interações e agradecemos a todos que participaram dessa live também, nos acompanhando e com certeza compartilhando não só os seus ouvidos, como as suas boas vibrações. Então, Leonardo, queremos muito ouvir o seu poema. Ô, meu querido, olha, quero agradecer de verdade. Primeiro a Deus por essa oportunidade, fiquei muito feliz com o chamado, por conhecer vocês efetivamente, mas assim, acima de tudo por um reencontro. A gente acredita nisso, né? Que é um reencontro de propósitos rumo ao Criador. Esse poema, ele é de autoria do fundador da LBV, que eu vou trazer, e eu não contei para a Érica qual era o poema. Então, vocês vão ver que não é uma coincidência, né? Quando várias vezes ela falou, né, que Deus está sempre disposto, né, para que a gente não o procure só. Será mesmo, né, que é só nos momentos de dificuldade? Esse chama-se Um Poema do Deus Divino, é de autoria de Alziro Zarur. Ele provoca assim, né, que Deus não é humano, né, ele é essa plenitude de paz, como disse a Érica ali na hora que ela estava conversando com a gente. Então, vocês pensem um pouco sobre essas palavras que vão sendo ditas. Ele diz assim: Poema do Deus Divino, de autoria de Alziro Zarur. O Deus que é a perfeição, e que ora eu tento cantar em versos de sinceridade, eu nunca o vi, como em nenhum momento vi eu o vento ou a eletricidade. Mas esse Deus, que é o meu eterno alento, Deus de amor, de justiça e de bondade, eu que o não vejo, eu o sinto de verdade, como a eletricidade, como ao vento. E o sinto na ânsia purificadora, na manifestação renovadora do belo, da pureza, da afeição. Com ele, falo em preces inefáveis, envolto em vibrações inenarráveis, que me trazem clarões da perfeição. Pois creio é nesse Deus imarcessível, que ampara a humanidade imperfeitíssima, Deus de uma perfeição inacessível à humana indagação falibilíssima. Bondade que os pecados não consomem, do Espírito Divino aos filhos seus. Deus sempre desce até seu filho, o homem, quando o homem sobe até seu Pai, que é Deus. Essas são as palavras de Alziro Zarur, nesse poema chamado Poemas do Deus Divino. A gente possa receber essa energia, né? Do amparo de Deus agora e sempre. Muito linda a poesia, Leonardo. Sem a gente combinar, combinou. Eu também quero agradecer a todas e todos. Sei que a gente já está no nosso horário. Alguns pensamentos finais para a gente fechar com chave de ouro. Procure respirar mais profundamente, de uma forma gentil, trazendo a sua atenção para o seu mundo interno. Esse mundo valioso, esse mundo onde tudo se inicia. Apenas olhe para você de uma forma espiritual. Se relembre, eu sou um ser espiritual.
Eu sou a energia viva. Eu sou um ser de paz. Paz que eu tanto busco está dentro de mim. Eu sou paz. Eu me conecto neste momento com o ser divino, com Deus. Eu posso visualizá-lo como se fosse uma estrela viva, um sol espiritual. Quando eu me lembro dele, esse oceano de paz, eu naturalmente estou recebendo essa energia de paz. Eu vou me preenchendo dessa paz que vem do ser divino, ser supremo de Deus, que é constantemente doador. Uma vez mais, eu respiro profundamente e vou trazendo novamente a minha atenção para este momento presente. Om Shanti. Saudações de paz. Augusto, você quer falar alguma coisa? Uma boa noite a todos e que todos possamos nos manter nessa paz sempre. Possamos levar uma mente em paz, mesmo enquanto nossas agendas cheias. E muito Boa obrigado pelo noite. convite, viu, gente? Obrigada, Leonardo. Obrigada, Sara. Próxima. Obrigada, Augusto. Obrigada, gente. Tchau, Tchau, tchau. Boa tchau. noite, pessoal. Boa noite.